Graças a Deus por essa noite, desejamos que seja uma noite edificante para todos nós, você que visita a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Nova Canaã, no próximo mês fará 39 anos, se Deus quiser, uma igreja comprometida aqui com o Evangelho. Aos domingos você encontra o que você viu aqui hoje, uma leitura da palavra, momento de cantos, momento de contrição, exposição do Evangelho. Digo assim, sem novidade, é mais ou menos a mesma coisa, é repetição para ensinar o nosso coração, é o que a gente faz aqui, repetição daquilo que está escrito para doutrinar, para ensinar o coração de cada um de nós. Então a gente quer convidar cada um de vocês a abrir o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós faremos a leitura do capítulo 16, leremos do versículo 11 ao versículo 15 do texto sagrado, e em seguida nós nos colocaremos mais uma vez em oração, pedindo a Deus por iluminação da nossa mente, uma vez que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Atos capítulo 16, do versículo 11 ao 15 da palavra de Deus. Está escrito, palavra de Deus: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até aí a nossa leitura. Como disse, se puder, feche seus olhos para orarmos mais uma vez, pedindo a Deus que nos ilumine aqui nesse tempo. Pai, reunidos aqui, desejamos ouvir a voz do Senhor, a instrução do Senhor. Se é preciso, Pai, abra o nosso coração. Se o coração ainda se encontra fechado, abre para atender as coisas que o Senhor tem falado conosco, para que não sejamos apenas ouvintes, para que tenhamos a nossa casa aberta porque o Senhor abriu, porque o Senhor agiu. Age, por favor, no meio de nós, falando ao nosso coração, iluminando as nossas vidas aqui. Eu te peço isso, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, no mês de maio, nós trabalharemos essa série de mensagens que aborda princípios bíblicos essenciais para a salvação. Durante o mês de maio, então, nós estamos falando de princípios bíblicos que são essenciais para que o homem seja salvo. E como é o mês de maio, o mês da família, nós teremos nossas famílias como alvo desse ensino bíblico tão importante. Então, daí o nome da série de mensagens, Casa Aberta, porque nós queremos direcionar esse ensino, nós queremos levar esse ensino aos lares, às nossas casas. A série Casa Aberta, ela é baseada em histórias de casas abertas para receberem a Deus. E o livro que nos ensina a despeito dessas casas que estão abertas para receberem a Deus e que o Evangelho chega, portanto, a essas casas, é o livro de Atos dos Apóstolos, livro em que nós acabamos de fazer a leitura, no capítulo 16, dos versículos 11 a 15. O
tema da mensagem para essa noite diz respeito a essa casa aberta, mas aberta porque o coração foi aberto por Deus. Então o tema da mensagem é casa aberta porque o coração foi aberto. A casa só pode estar aberta porque o coração foi aberto. A casa aberta, então, é uma resposta à ação de Deus. O que Deus fez primeiro? Deus abre as portas para que, então, a casa possa recebê-lo. É Ele quem abre as portas para que o Evangelho chegue. É Ele quem abre o coração daquele que ouve o Evangelho. A iniciativa está em Deus. A casa só se abre porque Deus toma uma iniciativa. Ele toma a iniciativa de falar, a fim de que o ouvido o ouça. Ele toma a iniciativa de abrir o coração, para que aquele que ouve possa atender o que Deus está falando, ou acolher pela fé o que Deus está falando. Antes de nós entrarmos nessa casa aberta, ou em aspectos dessa casa aberta, importa, meus irmãos, atentar-nos para os bastidores dessa história, para o que antecede, para o que está por trás da história do relato do livro de Atos em que nós fizemos a leitura. Acompanhe comigo, se você tiver a sua Bíblia aberta, os versículos 11 e 12 vão mostrar para nós que, tendo navegado de Troade, depois para Samotrácia, depois para Neápolis, Paulo e seus companheiros missionários vão chegar a Filipos, uma importante cidade no distrito da Macedônia, região da Europa. Veja que esse texto, embora não seja carregado de detalhes, ele mostra para nós que dentro de um espaço de tempo, há 2000 anos, há uma fluidez nessas viagens, no trânsito marítimo. Está tudo acontecendo muito bem. E nós não estamos falando de 2026, não, em que nós temos navios super preparados para transitarem de uma região para outra, transitando de tempo em tempo, viagens assim contínuas, viagens fáceis. Não. Nós estamos falando de 2000 anos. Sem tecnologia, sem muito avanço, eram navegações pequenas e, comparadas às de hoje, infinitamente frágeis para suportar qualquer tipo de contratempo. Mas a gente está olhando aqui que Paulo e os missionários, eles entram no navio em Troade, na região da Ásia, e eles vão para a Europa e tudo está fluido, tudo acontece muito bem. Meus irmãos, se nós compararmos esses dois versículos com os versículos anteriormente apresentados na Bíblia, os versículos 6 a 10, nós veremos aqui então os nossos irmãos sendo impedidos pelo Espírito Santo. Versículos 6 e 7 diz isso para nós. Que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de avançar na região da Ásia para pregar. O versículo 7 vai dizer que o Espírito de Jesus os impediu. Meus irmãos, fica exposto aqui que o vento sopra para onde ele quer. Que o Espírito de Deus, ele sopra para onde ele quer. Aqueles homens se planejaram e se programaram a avançar na região da Ásia para poder expor o Evangelho, para pregar o Evangelho, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus, e dirigidos para a Europa. E aí a coisa flui, a viagem se torna fluida. Fica exposto aqui que o vento ele sopra para onde ele quer. Se num primeiro momento eles são impedidos de ir para a Ásia, aqui nos versículos 11 e 12, os ventos permitem navegar livremente. É uma viagem fluida que está acontecendo aqui no texto. Diferente, se a gente avançar para o capítulo 20, versículo 6, a gente vai ver que Paulo vai entrar
numa embarcação para fazer o mesmo trajeto, e a viagem que aqui dura um dia, vai durar 5. Você vê que não era fácil esse tipo de trânsito. Não era tipo assim, a gente entra aqui e chega lá a tal horário. Eram viagens que tinham todo um grau de complexidade. O capítulo 20, versículo 6, mostra para a gente o mesmo trajeto em 5 dias. Porque isso era comum, ter contratempos durante a viagem, as tempestades. Eles não tinham tanto tato para fazer essas viagens. E aqui a viagem é fluida, meus irmãos. O que ensina para a gente, dentro desses bastidores, no que está por trás da história dessa casa aberta, que nem sempre a igreja realiza o que ela planeja. Foi assim no passado. A igreja ela não realizou tudo o que ela planejou. Os presbíteros, os missionários daquela época, os líderes daquela época, os homens de Deus daquela época, planejaram ir para a Ásia, mas não foi como eles tinham planejado, porque importa que a igreja cumpra os propósitos de Deus. Quem dirige a igreja, quem governa a igreja é o Espírito de Deus. E isso fica claro para nós aqui na igreja primitiva, que quem deve reger, governar o curso, a agenda, as nossas atividades, é o próprio Espírito de Deus. E a gente tem que ter sensibilidade para isso, para perceber quando o Espírito impede a gente de seguir adiante naquelas coisas que a gente planejou. Da mesma forma, a gente perceber que a gente tem que alterar o curso e ir para uma outra situação, para uma outra região, para um outro lugar, para um outro tipo de atividade, porque o Espírito está dirigindo a gente para isso. Fica exposto aqui no texto para nós que quem deve guiar a igreja é o Espírito que foi derramado. Lembra Atos capítulo 2? O Espírito não foi derramado simplesmente para gerar um movimento em que as pessoas falavam em línguas. O Espírito foi derramado para reger a igreja. Para conduzir a igreja. Conduzir a igreja no testemunho de Jesus. No testemunho do Filho de Deus. E é exatamente o que nós estamos aqui diante do texto. O Espírito guiando a sua igreja. Outra coisa que a gente aprende aqui também com isso, é que nem sempre que a igreja esteve comprometida com a missão, comprometida com aquilo que o Espírito de Deus diz para ela, ela sofreu perseguição, gente. Então, a igreja, ela também avançou em momentos pacíficos. A igreja também experimenta momentos pacíficos. Nem todo momento que a igreja está comprometida com o evangelho, ela vai sofrer perseguição, ela vai sofrer qualquer tipo de dano porque ela está pregando o evangelho. Não. Existem momentos em que o Espírito faz fluir a nossa pregação, o avanço do evangelho. As coisas acontecem sem que a gente seja perseguido, sem que a gente seja posto na parede, sem que a gente seja lançado em prisões como foram os apóstolos. A gente está vendo a coisa fluindo. Está acontecendo. E é o Espírito de Deus quem está governando. Então existem momentos de paz também para a igreja. E que a gente não deve desconfiar. Ai meu Deus, se está em paz é porque está vindo alguma coisa. Não, se está em paz é porque o Espírito, bendito seja o nome do Senhor, está guiando a gente. Está guiando a igreja. Sem que a igreja passe por tribulações e por complicações. E bendito seja o nome do Senhor. A igreja deve celebrar, portanto. E deve se alegrar por Deus estar conduzindo ela por águas tranquilas. Afinal, o bom pastor conduz as suas ovelhas em pastos verdejantes e águas tranquilas. É verdade que às vezes em situações como diz o salmista, que podem ser comparados a um vale da sombra e da morte. A igreja é conduzida pelo soberano pastor, pelo Espírito. Então, a gente passa também por momentos pacíficos na vida da igreja. E que importa, na verdade, é que a gente cumpra os propósitos de Deus, não os nossos. A gente pode, às vezes, se comprometer muito mais com aquilo que a gente planejou do que o que o Espírito está dizendo para a igreja. Então, a igreja precisa de sensibilidade do Espírito Santo para ela ser guiada e norteada. Estando, então, ali em Filipos, depois dessa viagem tranquila, o versículo 12 vai dizer para a gente: em Filipos
permanecemos por alguns dias, o texto diz. E no versículo 13 vai dizer, no sábado saímos em busca de um lugar de oração. Bem, em Filipos, Paulo e os demais irmãos, os companheiros de viagem, permaneceram alguns dias em busca de uma sinagoga, em busca de um lugar em que a palavra de Deus pudesse ser exposta. Mas não havia, meus irmãos, ali em Filipos, uma sinagoga. Segundo os estudiosos, era necessário, no mínimo 10 chefes de família para que naquela região fosse composta ali uma sinagoga, tivesse aberta uma sinagoga. No mínimo 10 homens, líderes de família, para então compor uma sinagoga. Isso significa dizer que em Filipos haviam poucos judeus. Menos que 10. A ponto de não haver naquela região uma sinagoga, um lugar para os judeus se reunir, fazer as suas orações e ouvir a palavra de Deus. E aí então, eles permanecem ali em busca de um lugar. Filipos era um distrito da Macedônia, que era um lugar muito importante para aquela região, um lugar de livre comércio, um lugar de muita atividade econômica. E eles rodam pela cidade, eles circulam a cidade e não encontram. E aí o versículo 13 vai dizer que no sábado eles saíram em busca de um lugar para oração, procurando um lugar onde alguns poucos judeus geralmente se reuniam. Não havendo uma sinagoga, os judeus se reuniam próximos de rios, riachos, lugares onde eles poderiam fazer os rituais de purificação. Por isso, então, a gente vê no texto que ele foi para a beira de um rio, à margem de um rio. Esse rio que nós encontramos aqui no texto é o rio Gangites. Esse rio ele ficava a cerca de 2 quilômetros da cidade. Então, eles saíram percorrendo a margem do rio em busca de um lugar em que eles encontrassem um grupo de pessoas que estivesse orando, reunido. Pessoas que fossem da religião judaica, para ali eles poderem anunciar o evangelho. O que eu estou querendo dizer com essas informações? Eles permanecem, eles saem, vejam, permanecem na cidade procurando um lugar. Não encontram, eles saem, vão à beira do rio para poder encontrar o lugar. Meus irmãos, isso aqui reflete o caráter missionário da igreja. Esse movimento de permanecer em busca, sair procurando um lugar, isso aqui reflete o caráter missionário da igreja. A igreja está procurando ocasião para falar de Jesus. Seja na cidade, seja fora da cidade, a igreja está em busca de uma ocasião, uma oportunidade em que o evangelho pudesse ser pregado. É esse o compromisso da igreja. Para uma casa que está aberta, é necessário que estes bastidores que nós estamos vendo aqui sejam parte da vida da igreja. A igreja precisa entender o compromisso dela com o anúncio do evangelho, procurar ocasião para pregar o evangelho. Esse é o caráter missionário da igreja, de uma igreja que busca a ocasião para falar de Jesus. Você quer ver exemplo disso? O capítulo 17, os versículos 1 a 3, deixa explícito o que eu estou falando. Talvez você possa olhar para o texto e falar assim, o que o pastor está dizendo não está no texto. Mas a gente procura observar o que o cânon das escrituras diz, o texto na sua íntegra diz. O capítulo 17, versículo 1 a 3, é um sinal disso explícito. Paulo, ele procurava, como era de costume, um lugar entre os judeus para poder expor, para poder pregar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é o que eles faziam. Procuravam ocasião para anunciar o evangelho. Seja no público, seja no ambiente privado. No capítulo 17 é um espaço público para o qual Paulo vai ser levado. Mas seja num lugar reservado. A igreja está sempre procurando ocasião para poder anunciar o evangelho, para poder alcançar aquelas pessoas que estão abertas para poder receber a Deus. Há um movimento ordinário, portanto, um movimento comum
no dia a dia da igreja, como a ação do próprio Espírito Santo para fazer com que a igreja chegue nesses lugares, para que a igreja alcance esses lares, essas casas. Um movimento do Espírito fazendo com que o homem entre em barco, tome viagem rumo para um outro lado, para um outro continente, para uma outra região, a fim de encontrar ocasião para pregar o Evangelho. Tudo isso é ordinário, é comum, e a igreja está avançando nesses termos. O Espírito de Deus está dirigindo a igreja em termos comuns, ordinários, faz parte do cotidiano da igreja. Procurar um lugar para poder anunciar o Evangelho, para poder pregar o Evangelho. Qual é o caráter missionário da igreja então, meus irmãos? Qual é o caráter missionário da igreja? O caráter missionário da igreja consiste dela permanecer numa constante busca por ocasião para testemunhar de Jesus. Esse é o caráter missionário. Você olha para a igreja, ela está aqui, procurando ocasião para falar de Jesus. A igreja saiu para comprar um pão para fazer um café da manhã. Ela vai procurar ocasião de falar de Jesus ali na padaria. A igreja sai para abastecer o carro para poder chegar no culto de domingo à noite. Ali no posto ela vai buscar a ocasião para poder testemunhar de Jesus. Seja onde a igreja pisa a planta dos pés dela, se ela tem um caráter missionário, ela vai querer testemunhar de Jesus. Não é, portanto, só aqui, cantando louvores, clamando ao Senhor. O caráter missionário da igreja faz com que ela busque a ocasião de falar de Jesus. Aqui nós estamos falando, mas não apenas aqui. A gente deve procurar ocasião em todo o tempo para poder anunciar o nome de Jesus. E, meus irmãos, eu devo dizer que quando a gente fala de caráter missionário, isso não é o caso, tá? Daqueles irmãos missionários que a gente envia para a África. Como a gente tem o nosso irmão, pastor Paulo, pregando lá, como a gente tem tantos outros em várias regiões do mundo. A gente tem o nosso irmão Tiago Charaba, que está lá no Iraque também pregando o Evangelho. A gente não está falando desse tipo de missão. É missão também, meus irmãos. A gente está falando de questões ordinárias que dizem respeito ao dia a dia de vocês. Porque a igreja, ela assume esse caráter missionário. Ela deve buscar a ocasião para testemunhar o nome de Jesus. É para isso que homens e mulheres são lavados e remidos de seus pecados, para poder testemunhar a respeito daquele que os lavou, daquele que os regenerou, daquele que deu nova vida. A igreja tem propósito. A salvação de homens e mulheres que se reúnem para adorar a Deus tem um propósito. Não é, portanto, apenas reunir no domingo à noite para cantar. É sobre a gente sair daqui procurando ocasião para testemunhar o nome de Jesus. A gente não deve considerar apenas aqueles irmãos que saem. A igreja local, ela tem um compromisso com os familiares de vocês, amigos íntimos. Vocês lembram de Cornélio, meus irmãos, que nós falamos na semana passada? Quem é que estava na casa dele? Seus parentes, seus amigos íntimos, os seus funcionários. Aquele homem era um homem que influenciava naquilo que ele cria. E aí a gente tem aqui no texto um direcionamento para a vida da igreja, que a igreja precisa sim, a igreja local, buscar ocasião entre familiares, amigos íntimos, trabalho, enfim, vizinhança, buscar ocasião sempre para poder anunciar o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, busca ocasião. Você quer saber o que é ser dirigido, governado pelo Espírito Santo? Vai procurar a gente para pregar o Evangelho. A gente fica procurando o Espírito Santo como se ele fosse, ouçam o que eu vou dizer, uma mãe de Ná, para revelar para a gente se a gente deve entrar no emprego ou não, se a gente deve mudar de cidade ou não, tudo que diz respeito a gente. Mas a orientação que a gente deve buscar do Espírito é para quem que eu devo pregar.
Em qual lugar que eu devo me reunir, com quem para poder falar, para testemunhar de Jesus? Você quer ser dirigido pelo Espírito? Deixa Ele te levar, então, para que você seja uma testemunha de Jesus. Porque tem um monte de casa aberta por aí. Eu creio nisso. Eu creio que existem casas abertas. Gente que quer ouvir, que precisa ouvir o Evangelho, que precisa receber o Evangelho, mas aí a gente precisa movimentar os bastidores. Que a gente está vendo isso antes de chegar na casa aberta. A gente está vendo um movimento por parte da igreja para chegar na casa aberta. E isso deve fazer parte da nossa realidade, então, meus irmãos. Fazer parte do nosso dia a dia. Olha o versículo 13, o que o texto vai dizer para a gente. Quando eu digo, busque a ocasião e fale do Evangelho. O versículo 13 vai dizer, assentando-nos, falamos às mulheres ali reunidas. Vê, Paulo procurou e achou. Não tem aquele dito da mãe que fala assim, quem procura, acha. Hoje é dia das mães, minha mãe falava isso, quem procura, acha, quando eu estava fazendo arte. Aquela coisa assim. Então, o homem guiado pelo Espírito que está procurando ocasião para pregar, achou. Achou um grupo de mulheres, então ele se assenta com essas mulheres e ele passa a falar. Meus irmãos, novamente eu devo dizer, o Espírito de Deus, ele não apenas reúne a gente no domingo, ele nos envia com o propósito de testemunhar o nome de Jesus. O Espírito de Deus não apenas produz esse ajuntamento, ele também nos envia depois desse ajuntamento com o propósito de testemunhar o nome de Jesus. E esses homens aqui, vejam, diferente do planejado, versículo 6, eles queriam ir para onde? Para a Ásia. E aí o Espírito mandou os caras para a Europa. E esses caras agora estão na Europa, não no meio, no centro da cidade, mas à beira de um rio, vejam só, à beira de um rio, com um grupo de mulheres, e anunciando o Evangelho para essas mulheres. Vê o que o Espírito faz, meus irmãos. Vê o que o Espírito de Deus está fazendo aqui. A gente poderia pensar, conjecturar, talvez nas nossas histórias, nas nossas conjecturações, a gente pudesse imaginar, o Espírito de Deus vai levar ele para o centro da Europa, então, para ele começar um grande movimento. Não, esses homens precisam procurar a ocasião dentro da cidade, não encontram, então eles vão à beira de um rio. E é à beira de um rio que nós estamos a instantes de ver o relato da primeira igreja plantada na Europa, a igreja de Filipos, nessa viagem do apóstolo Paulo. A primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos, começa à beira de um rio, com um grupo de homens dispostos a fazer o que o Espírito está dirigindo a fazer, procurar a ocasião para testemunhar o nome de Jesus. Você pode não pensar, mas talvez aquela reunião de oração na sua casa, talvez aquela sua disposição em sair da sua casa e visitar um parente, um familiar, talvez dali o Senhor vai começar uma igreja. Quem podia imaginar que à beira de um rio da Europa, não no centro de uma cidade, ia começar uma igreja do Senhor Jesus? A gente tem aqui, o texto mostrando isso para a gente. Esses irmãos, então, se assentam ali e passam a pregar o Evangelho para aquela casa aberta que vai receber o ensino de Jesus, o tão necessário ensino de Jesus. Meus irmãos, consideremos aqui o que está acontecendo no texto. O que está por trás do começo da igreja é dirigido pelo Espírito Santo. Uma igreja, ela se inicia por obra do Espírito Santo. A gente só precisa entender, discernir, que há um direcionamento para isso. E qual é o direcionamento? Testemunhar. Falar do Senhor Jesus, ensinar a respeito de Jesus, conversar a respeito dos ensinos de Jesus. E aí o Espírito vai fazendo essas coisas. A gente só precisa procurar a ocasião. Só precisa tentar. Mas a gente é muito tímido. A gente não quer se envolver com isso, até porque a gente manda oferta para um missionário que está na África. Ele já está fazendo o nosso papel. Isso é um equívoco. A gente vai ser cobrado pelas casas abertas de Ribeirão Preto,
que não estão ouvindo porque a gente não procura ocasião. Porque se o Espírito impediu esses caras de estarem na Ásia, envia para a Europa para fazer o que ele queria fazer, o Senhor quer fazer conosco hoje. Seja no espaço de trabalho, seja onde quer que a gente pise a planta dos nossos pés. A gente precisa acreditar nisso, no mover do Espírito Santo. O direcionamento que nós temos é testemunhar a respeito de Jesus. Da nossa parte, a resposta que nós temos que dar diante de Deus é a procura por ocasião. A procura por essas casas abertas. E aí, meus irmãos, a gente vê o Espírito de Deus por trás de tudo isso, em meio a impedimentos. Esses irmãos foram impedidos de fazer uma primeira viagem, em meio a viagens, em busca por ocasião, tudo isso, obra do Espírito de Jesus. E aí a questão é, você que é membro do corpo, considera-se dirigido pelo Espírito? Você que é membro do corpo, da igreja, não estou falando Nova Canaã não, falando assim, eu sou a igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Você se considera dirigido pelo Espírito? Como quem está procurando uma ocasião para testemunhar o nome de Jesus? Isso aqui é importante para nós. Essa reflexão, ela deve mover o nosso coração em relação ao que o Espírito quer de nós, ao que o Espírito está movendo as nossas vidas. Entre tantos impedimentos na sua vida pessoal, idas e vindas, busca por ocasião para falar de Jesus, tudo isso você tem feito para a glória de Deus, como a gente vê Paulo orientando a igreja de Corinto, capítulo 10, 31, façam tudo para a glória de Deus. Vocês têm buscado essa ocasião? Lembre-se, meu irmão, que Deus escolheu usar as nossas vidas nos bastidores da história da salvação. Deus escolheu usar a sua vida nos bastidores da história da salvação. Deus está chamando você para participar desses bastidores, para viver essas coisas, impedimentos, viagens, vai para aqui, vai para ali, e aí chega em algum momento, Deus vai usar a sua vida para que alguém que está pronto para receber a Deus, ouça o Evangelho através da sua vida. Deus escolheu você para isso. Deus está chamando você exatamente para te usar com a finalidade de, nos bastidores da história, alcançar pessoas que serão salvas. Gente que vai receber a salvação através de quê? Do testemunho do nosso Senhor, o Senhor Jesus. Nós somos chamados, então, a testemunhar de Jesus. E aí o versículo 14 vai mostrar para a gente, então, essa casa aberta, a partir do versículo 14. 14 e 15 mostra para a gente essa casa que estava aberta para poder receber o Evangelho. Nós primeiramente falamos dos bastidores, agora a gente observa a casa. O texto no versículo 14 vai falar de uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira fica na Ásia, Europa, uma mulher da Ásia. Vendedora de tecido de púrpura, temente a Deus. Bem, meus irmãos, Lídia é o nome de uma região que se encontra na cidade de Tiatira. Lídia é o nome de uma região que se encontra na cidade de Tiatira, na Ásia. Essa cidade, a cidade de Tiatira, ela era famosa pela fabricação de tecido de púrpura. Daí então, Lídia tinha como apelido, Lídia, o nome dessa mulher que vendia púrpura. Não era o nome dela. Lídia ou Lidiana, alguém que vinha dessa região e que era conhecido por vender o tecido de púrpura. Aqui os autores entendem que o nome dessa mulher não é Lídia, mas um apelido, porque ela vinha dessa região de Tiatira, que era famosa por vender o tecido de púrpura. O texto vai dizer que essa mulher, Lídia,
Era alguém temente a Deus. E o que é alguém temente a Deus? Nós falamos na semana passada, eu falo aqui novamente. É alguém que não era aceito pelo judaísmo. Alguém que não era circuncidado, alguém que não cumpria todos os requisitos para ser recebido como um judeu, mas que buscava a Yahvé, o Deus dos judeus, isto é, gente que orava, gente que guardava o sábado, gente que assumia como estilo de vida a ética judaica. Essas pessoas eram chamadas tementes a Deus. Quando a Bíblia fala de alguém temente a Deus, aqui, especialmente no livro de Atos, que vai aparecer pelo menos mais outras 3 vezes, o texto está falando de alguém que adota o estilo de vida judaico, faz as suas orações e que busca o Deus da religião judaica, que resolve então abrir mão daquele panteão de deuses que era normal dentro daquele contexto no Império Romano, ou então das filosofias que eram propostas pelos gregos, para seguir a Yahvé, o Deus. Então essas pessoas eram chamadas tementes a Deus, e aqui a gente tem a Lídia como uma mulher temente a Deus. O texto fala que ela era vendedora de tecido de púrpura. O tecido de púrpura era vendido para a elite da sociedade. Então, vocês estão vendo aí o filme O Diabo Veste Prada, é a Prada da época. Era o que valia muito naquela época. O tecido de púrpura era vendido somente para quem tinha muito dinheiro, muita grana. Era a elite que podia comprar esse tipo de tecido. Então, Lídia era uma comerciante próspera, rica na cidade de Filipos, que exercia a sua religião. Olha que coisa. Uma mulher próspera naquilo que ela fazia, no seu trabalho, no seu comércio, e que exercia a sua religião. Apesar da prosperidade, apesar da riqueza que Lídia possuía, essa mulher possuía, ela estava em busca de preencher o coração. Ela buscava na religião a orientação para a sua alma, a satisfação para a sua alma. Como nós cantamos aqui hoje, Cristo é tudo o que temos. Nós cantamos aqui hoje, Cristo é aquele que satisfaz o meu ser. Essa mulher está buscando satisfação. Talvez ela tenha buscado em outras religiões, nas filosofias gregas, agora ela está buscando em Yahvé, o Deus, e na ética, no estilo de vida dos judeus. Como o Senhor Jesus diz, Mateus 16, versículo 26, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, a Ásia, a Europa, e perder a sua alma. Essa mulher está buscando a salvação. Alguém que, tendo lucro, êxito, prosperando, mas buscando para o seu coração o alimento, buscando para a sua alma o alimento, a mensagem que dá a verdadeira segurança. Talvez ela tenha caído em si, de que na riqueza ela não pudesse depositar a sua confiança. Então agora ela está buscando algo que de fato sustente a sua fé e dê ao coração dela tranquilidade. Meus irmãos, que mensagem para os nossos dias. Que palavra para o Ocidente. Vejam que essa mulher rica da Ásia, que foi para Filipos e que ali prosperou, ela tem tempo para exercer a sua religião. Alguém que tem grandes riquezas, tem grandes responsabilidades. Essa mulher de grandes riquezas encontra tempo aos sábados para exercer a sua religião. Veja que, além dela ter tempo para exercer a sua religião, a gente vê no versículo 15, que ela tinha tempo
para influenciar, inclusive, as pessoas de sua casa. Porque toda a sua casa caminhava no mesmo curso que ela, na mesma religião que ela. Era alguém que estava prosperando, tinha tempo para ganhar dinheiro, tempo para exercer a sua religião e tempo para influenciar a sua própria casa. A mulher que saiu da Ásia para a Europa para ganhar a vida, guarda o sábado para buscar a Deus. Que mensagem para os nossos dias, não? Quantos são aqueles que têm, nos nossos dias, a busca por ganhar a vida? Quantas são as pessoas que estão correndo atrás de ganhar dinheiro, de ganhar a vida, estão correndo atrás, mas que não separam o domingo para o Senhor? Quantos são os que abrem mão do domingo de ensino da palavra para ganhar a vida, para correr atrás de ganhar dinheiro? Que abrem mão de exercer a sua religião para ter lucro, para ter ganho. E essa mulher desse tempo está mostrando para a gente que, apesar dela correr atrás, ela também tem um compromisso com a religião dela. Ela tem um compromisso com o sábado. O sábado que era o dia para ela reunir, orar e ouvir a palavra. Talvez a gente corra atrás de ganhar a vida, mas não separe o domingo para ouvir o que é necessário. Ter um dia para ouvir Deus, para ouvir a palavra de Deus, é necessário. E essa mulher está buscando isso. O Ocidente, meus irmãos, a região onde nós nos encontramos, e tem a sua cultura grandemente influenciada pelos valores judaico-cristãos. Nós somos influenciados pelos valores, tanto do judaísmo, quanto do cristianismo. Isso faz parte da cultura em que nós estamos inseridos. As pessoas, de alguma maneira, ouvem falar de Deus. E dizem por aí, Deus me livre, Deus te abençoe, porque faz parte da nossa cultura. Tem gente que se casa, não porque tem um compromisso com Deus, mas que se casa porque aprendeu que tem que se casar, porque é o que é certo fazer, se casar. Tudo isso tem uma influência dos valores judaico-cristãos inseridos na nossa cultura. E as pessoas vão fazendo isso porque elas foram culturalmente ensinadas, formadas a fazer determinadas coisas com a aparência do cristianismo, com a aparência do judaísmo. O que significa dizer, meus irmãos, que no nosso tempo existem muitas pessoas tementes a Deus. E o que eu quero dizer quando eu digo com pessoas tementes a Deus nos nossos dias? Eu quero dizer que são pessoas que dizem crer em Jesus, que fazem algumas coisas que a Bíblia diz que deve fazer, mas que carecem ouvir o Evangelho, como Lídia. Carecem ouvir a pregação da palavra. São tementes a Deus, são influenciados pela religião, influenciados pela doutrina cristã, influenciados pela doutrina judaica. No entanto, ainda não ouviram o Evangelho da salvação. São tementes a Deus em seus comportamentos, fazem as suas orações, dizem crer em Jesus, mas ainda não experimentaram o Evangelho da salvação, porque precisam ouvir. Quantos são, meus irmãos, os que precisam ouvir a palavra? E veja que o texto vai mostrar para a gente no versículo 14, no versículo 13, que essas mulheres que estavam ali, elas ouviam a mensagem, nos escutavam. Meus irmãos, escutar aqui é ponto fundamental na teologia paulina. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Paulo vai dizer que a fé ela vem por ouvir falar a palavra da cruz, por ouvir a mensagem da salvação. Escutar o Evangelho, escutar a pregação é essencial para a salvação.
Então não se trata de intuição. Não se trata de intuição. A pessoa pode ter alguma intuição em relação às coisas de Deus, mas não diz respeito à intuição. Também não diz respeito à piedade. A pessoa pode ter até uma aparência de cristã, de ter os valores judaico-cristãos. Pode ter a aparência, mas que, como tementes a Deus, precisam escutar o Evangelho, porque é necessário ouvir. Por que é necessário ouvir, meus irmãos? Como eu disse, não é intuição, não é piedade. Escutar diz respeito a você se colocar numa condição de receber de fora para dentro. De receber de fora para dentro a mensagem que salva. Nós nos enchemos do Espírito, nós nos enchemos com a palavra, que nós nos alimentamos dela. De igual modo, o homem, a mulher que se propõe a ser temente, a andar nos caminhos, necessita ouvir de fora para dentro, da igreja que prega, de vocês que saem daqui com o propósito de testemunhar o nome de Jesus. Então nós somos porta-vozes para que pessoas recebam de fora para dentro a mensagem da cruz. O Evangelho de Jesus, isso é ponto fundamental no Evangelho. O que significa dizer que não basta ser temente a Deus, nós precisamos ouvir. Não basta ser temente, precisamos ouvir. Não basta a igreja dar bom testemunho da ética cristã. Não basta a igreja dar testemunho ético, do tipo, eu tenho um bom comportamento. A igreja precisa falar, precisa verbalizar, não apenas dar um testemunho ético de comportamento, a gente precisa falar como Paulo falou, nós vimos aqui no texto. Ele se assenta e fala. Nós precisamos sentar com essas pessoas e falar para elas. É necessário a gente sentar com pessoas e falar com elas. Não é isso que a gente vê no texto? Versículo 13, ali encontramos algumas mulheres, assentando-nos, falamos a essas mulheres. A gente precisa fazer isso. Sentar com pessoas e falar do Evangelho de Jesus. Agora, meus irmãos, o que afinal nós falamos? O que afinal Paulo está falando para essas mulheres ali reunidas? Devo dizer a vocês que Lucas, ele escreve relatando, como a gente vê no capítulo 1, versículo 1, que ele relata os acontecimentos daquela época, e ele faz alguns sumários dos acontecimentos. O que quer dizer isso? Que algumas coisas ele escreve sem detalhar, sem dar detalhes do que estava acontecendo. Então a gente precisa considerar o todo para a gente chegar ao conteúdo. Qual é o conteúdo da pregação de Paulo, da pregação de Pedro? O que eles estavam pregando segundo o livro de Atos? Aqui não diz. Mas se a gente olhar, vou fazer menção aqui, capítulo 2, versículo 38, capítulo 3, versículo 12, capítulo 5, versículo 31, capítulo 11, versículo 18, capítulo 17, versículos 30 e 31, capítulo 20, versículo 21, capítulo 28, versículos 24 a 28. Veja, do começo, tem 28 capítulos, do começo ao final, nós estamos fazendo menção a diversos textos aqui que falam sobre o quê? Sobre o conteúdo da mensagem dos apóstolos. E qual é o conteúdo da pregação? Arrependimento, remissão de pecados, salvação e batismo. Qual é o conteúdo da mensagem que nós podemos inferir? O que Paulo está falando aqui, ensinando essas mulheres, quando a gente olha para o todo e vê que eles fazem isso o tempo todo em suas pregações? Falam de arrependimento, falam de salvação, falam de remissão de pecados, falam de batismo. Paulo está falando dessas coisas. Essa é a pregação, esse é o conteúdo. São essas coisas que a gente precisa levar para as pessoas. Mais do que a gente dizer, olha, Jesus te ama, a mensagem é de arrependimento. É necessário se arrepender. O Cristo que te ama está redimindo, perdoando pecados,
Mas é necessário arrependimento, é necessário batismo, ver que as Escrituras apontam para algumas coisas que eu e você tivemos que fazer e que os que estão de fora também precisam ouvir, porque isso é conteúdo da mensagem, a mensagem da salvação. Agora, esse conteúdo, que às vezes a gente tanto teme falar, ele exige ser acolhido. Então, quem ouve, necessariamente precisa acolher, receber com fé esse conteúdo. Aí entra o versículo 14, que a gente fez a leitura do texto, quando então as Escrituras dizem assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Que coisas que Paulo dizia? Arrependimento, remissão de pecados, salvação, batismo em Cristo Jesus. O que é necessário para eu e você acolhermos a mensagem da salvação? É necessário a ação de Deus. É Ele que tem que fazer isso. Eu não tenho esse poder de convencimento. Pregador nenhum tem esse poder de convencimento. Talvez por algum apelo emocional, alguma coisa ou outra, possa ocorrer. Mas dentro do ensino bíblico, isso não compete a nós. A gente ensina. Mas atender, acolher essas coisas, é o Senhor que tem que abrir o coração. Por isso que o tema da nossa mensagem é casa aberta, porque o Senhor abriu o coração. Ninguém abre a casa porque é bonzinho. Ninguém abre a casa porque percebeu que dá errado a vida aqui, porque as coisas aqui não estão boas. Não. Abre a casa porque o Senhor abriu o coração. É porque o Senhor está dirigindo soberanamente essa vida para desejar a Deus. E aí, meus irmãos, como a gente viu, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas. O que significa dizer que não é a palavra em si, não é a pregação da palavra em si que tem poder sobre aquele que ouve, mas é o Senhor quem abre o coração. A gente pode ler a Bíblia o dia inteiro, pregar a Bíblia o dia inteiro, inclusive para nós mesmos. Mas se o Senhor não abrir o nosso coração, a gente não atende aquilo que o Senhor está falando na sua palavra. A salvação, portanto, não é obra do homem. A salvação é obra do Senhor. E isso aqui não é novidade. Jonas, lembra do profeta Jonas? O capítulo 2, versículo 9, ele declara, com todos os pulmões, a salvação pertence ao Senhor. Não é do homem, mas do próprio Deus abrir o entendimento. Então, nem mesmo nós podemos atender ou acolher o ensino da palavra. A gente precisa que o Espírito, o Senhor, abra o nosso coração. E se você quer mais a respeito disso, Paulo vai escrever para essa igreja. A igreja de Filipos, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, o versículo 6, o capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer assim, ó: aquele que começou a boa obra em vós. Quem começou a boa obra? Aqui, ó. Atos, capítulo 16. Ele abriu o coração. Paulo vai dizer: Deus é quem efetua em vós o querer, como o realizar. É Deus do começo ao fim, meus irmãos. Aquilo que aconteceu, Paulo está reafirmando, reiterando para a igreja: olha, aquele que começou, aquele que está com vocês, ele vai continuar operando, é ele quem opera, aquele que abriu o coração, ele prometeu estar com vocês, porque é Deus quem opera, é Deus quem abre o coração, é Deus que leva o homem a abrir a porta da sua casa para receber o Evangelho. E aí a gente vai ver que do começo ao fim, nós somos dependentes da graça, dependentes da ação de Deus. Meus irmãos, que ao ouvir isso, nós não queiramos algo mais do que o agir do Espírito na nossa vida.
se nós somos totalmente dependentes de Deus para dar uma resposta para Deus, que a gente não queira outra coisa. Que a gente não peça outra coisa, senão, Senhor, por favor, aqui, move aqui, abre o meu coração para eu acolher o que a Bíblia diz, atender o que a Bíblia ensina. E aí a gente vai ver o versículo 15, então, foi batizada ela e toda a sua casa. Meus irmãos, essa casa aberta então, é batizada, depois que o Senhor abre o coração, respondendo à pregação, ao conteúdo da pregação, arrependimento, remissão de pecados, batismo, salvação, tudo dentro desse escopo, aqui a gente encontra. Foi batizada ela e toda a sua casa. O que é o batismo? Batismo é um sacramento, uma ordem de Jesus, Mateus capítulo 28, a gente vê isso lá nos versículos 19 e 20, que o Senhor Jesus ordenou que os seus discípulos deveriam ir pelo mundo fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o sacramento é uma ordenança de Jesus para a sua igreja de que deveria apresentar o batismo. O batismo salva? Eu respondo, esteja atento, não. Batismo não salva. O batismo é um selo externo, um selo visível, daquilo que dentro, no nosso interior, nós estamos respondendo ao ensino da Bíblia. Então, o batismo não salva. Trata-se de um sinal visível de alguém que pertence a Jesus e que as promessas de Deus pertencem àquele que é batizado. Então, embora o batismo não seja para a salvação, há uma promessa de que todo aquele que crê e é batizado é salvo. Então, a promessa para o batizado é verdadeira, é genuína. A promessa de Deus é essa, de que Ele é fiel para cumprir. A gente encontra nas Escrituras alguém que batizado, que abandona a fé. Alguém que tenha abandonado a fé. Agora, a pessoa que abandona a fé tendo sido batizada, essa pessoa, ela torna-se motivo, alvo de maior tormento também por causa disso. Alvo de maior tormento para a sua vida por causa disso. Meus irmãos, o texto aqui está dizendo para nós que ela, que o Espírito abriu o coração para dar um entendimento, foi batizada, e toda a sua casa. Quem era a casa de Lídia? Lídia provavelmente não tinha filhos. Provavelmente não tinha filhos. Provavelmente a sua casa era composta de servos, funcionários, pessoas que trabalhavam no seu comércio. Então ela recebia essas pessoas nessa casa. E aí o texto diz que toda a sua casa foi batizada. O que a gente deve perguntar é, todos os que recebem o sinal são salvos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos, inclusive, o que sucedeu com essas pessoas que foram batizadas. Lucas não deixa esse relato para nós. A gente não consegue tomar nota disso. Do que sucedeu, se essas pessoas de fato se arrependeram, se essas pessoas de fato caminharam de acordo com a doutrina, com o ensino. Isso não está exposto para nós aqui no texto. Assim como nós não sabemos, quando nós batizamos alguém aqui, se essas pessoas vão continuar na fé. Nós não sabemos. Isso é um sinal para nós. Isso serve de alerta para todos nós que somos batizados. Aquele que pensa estar de pé, deve cuidar para não cair. Porque o batismo não está dando, assim, bom, aquele dia que o pastor me batizou, eu fui salvo. Segura as ondas aí. Anda vigilante. Anda de acordo com o ensino. Arrependa-se dos seus pecados. Anda de acordo com o que as Escrituras dizem. Não se garanta com base num tanto de água que você recebeu sobre si. É necessário uma vida comprometida com o Evangelho até o fim.
até o fim. Então, cuide para que não caia. Nós não sabemos se aqueles que são batizados vão permanecer fiéis até o fim. Então, quem ouve, como as Escrituras dizem, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e cuide para que não caia. Mas, meus irmãos, além disso, além de saber que o batismo, ele não salva ninguém, nós também temos as promessas do batismo. Isso a gente precisa ter sempre em mente, que o Senhor prometeu que aquele que nele crê e que é batizado, tem a vida eterna, tem a salvação. Aquele que é batizado, tem as promessas das bênçãos espirituais perseguindo a sua vida, como a gente vê no texto de Efésios. Então, o batismo, ele tem um valor, um significado de grande importância para a vida cristã. Aquele que é batizado tem promessa para ele. Tem a promessa de Deus para a sua vida. O Deus da aliança tem promessas para aqueles que são batizados. Batizados em Cristo. E aí, meus irmãos, a gente tem que ter essas duas coisas em mente. Que tendo sido batizado, a gente tem que perseverar na doutrina. E que nós, que temos o batismo, temos a promessa de Deus para as nossas vidas. São coisas que a gente precisa ter em mente. E aí, depois de ter sido batizado, o texto vai dizer o seguinte, que eles rogaram e constrangeram Paulo a ficar na sua casa, não é isso? A palavra rogar aqui, ela tem uma expressão muito importante, talvez vocês vão se lembrar lá na carta de Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo fala assim, rogo a vocês, minhas irmãs, Sintique, Evódia, para que vocês tenham o mesmo pensamento. Provavelmente, a Lídia aqui, ou é Sintique, ou Evódia. A gente não sabe dizer certamente se sim. Mas aquela que rogou para que ele permanecesse, provavelmente Paulo está rogando para que ela tenha entendimento, junto da irmã com a qual ela estava tendo alguma dificuldade. E aí, o texto vai dizer que eles imploraram, eles constrangeram para que Paulo permanecesse ali. Mas por que, afinal? Se a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios e também a Tessalonicenses, a gente vai ver que não era comum Paulo receber qualquer coisa daqueles para quem ele pregava o Evangelho. Porque ele não queria parecer que estava tirando proveito das pessoas. Então, para evitar com que as pessoas o acusassem de ser um aproveitador da sua época, ele recusava receber qualquer coisa. Mas aqui, o texto vai mostrar para a gente que ele recebeu o cuidado dessa igreja recém-nascida. De uma igreja recém-nascida, Paulo está disposto a receber. E ele recebe, não apenas aqui o cuidado da igreja, mas também na carta aos Filipenses, ele vai relatar isso no capítulo 4. Quando ele diz que ele recebeu não apenas uma, nem duas, ele recebeu donativos. A igreja alegrou o seu coração enviando donativos para ele, a fim de que ele continuasse a sua missão. Então vejam aqui o que está acontecendo nessa casa, meus irmãos. A casa aberta porque Deus abriu o coração, ela responde ao que Deus ensina. Ela responde de muitas maneiras. Ela responde se colocando à disposição de receber com a hospitalidade, enviando recursos. Ela responde aos desígnios de Deus. E a igreja, então, na Europa, meus irmãos, ela não se inicia na casa de um homem, tampouco na casa de uma europeia. Ela se inicia na casa de uma estrangeira, uma mulher da Ásia, para onde Paulo queria ir pregar, mas que estava na Europa. E ali, naquele lugar, naquele local ali, perto daquele riacho, daquele rio, o Senhor abre o coração e a gente tem a primeira igreja da Europa, na casa de uma estrangeira que abriu a sua casa para servir. Por que ela abriu a casa para servir? Porque Deus abriu o coração dela.
ela abre a sua casa para servir, ela põe à disposição a sua vida, os seus recursos, porque Deus abriu o coração dela. Uma casa aberta porque o Senhor abriu o coração para atender o ensino de Paulo. A gente conclui então dizendo, meus irmãos, o seguinte: não é comum nós fazermos aquele tipo de apelo. Quem quer aceitar Jesus? Não é comum para nós. Quem quer ser batizado aqui hoje? Não é comum, não é a nossa praxe aqui. A gente não faz esse tipo de coisa porque a gente acredita que não depende de nós. Não depende de mim, pregador, não depende do pregador. Tampouco depende de vocês. Não é uma visão pessimista, é uma visão teológica. Não depende do pregador ter algum tipo de ousadia, uma forma de falar. Tampouco pessoas que estão prontas para ouvir. Depende, meus irmãos, exclusivamente de Deus abrir o coração para atender a palavra. De Deus abrir o coração para atender a palavra. Então, a gente não faz esse tipo de apelo, não é tão comum a gente fazer esse tipo de apelo. Contudo, o texto pode orientar-nos no que diz respeito às atitudes que são esperadas na vida de quem o Senhor abriu o coração. Algumas atitudes que o texto propõe para a gente aqui, então. Em primeiro lugar, para quem Deus abriu o coração, o arrependimento. Aquele que tem ouvido a pregação, quando o Espírito abre o coração, ele vai responder com arrependimento. O batismo é um sinal que o Senhor estabeleceu para dizer que aquela pessoa se tornou membro do corpo. A generosidade, como a gente vai ver na igreja de Filipos, a igreja que está se fundando aqui. A hospitalidade, pessoas que se dispõem a receber na sua casa a igreja do Senhor. Devo fazê-los lembrar aqui que a igreja naquele tempo não era assim igual a nossa, não tinha um templo quadrado igual esse, com bancos assim, ar-condicionado e projeção. Era de casa em casa. As pessoas cediam o espaço das suas casas para que o evangelho fosse pregado para a vizinhança, para os familiares, para os amigos. Nesses espaços o evangelho era pregado, era anunciado. Então as pessoas recebiam nas suas casas. E aí a gente sabe que receber em casa dá trabalho. A gente precisa às vezes gastar um dinheiro com um lanche. Tudo isso para quem abriu o coração. São respostas. A gente não faz apelo, mas a própria orientação textual vai fazer com que a igreja responda assim. Que a igreja faça aquilo que a Bíblia diz. Então, entre outras coisas, não é sobre um apelo, mas uma orientação textual de que a ação de Deus no seu coração mudará a sua vida para sempre. O que Deus faz no seu coração, o que Ele começou no seu coração, como diz a carta de Paulo aos Filipenses, vai mudar a sua vida para sempre. Eu quero te convidar a orar. Se você puder, coloque-se de pé, para que nós oremos ao Senhor. Eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que se revelou em Cristo, pregado pelos apóstolos e crido por todo aquele que o Senhor mesmo abriu o coração. O Deus que opera de geração em geração e que aqui também hoje nós suplicamos pela obra do Senhor sobre a nossa vida, em nossos corações, a fim de respondermos, Deus, de acordo com esse despertamento para atender ao que está escrito. Que o Espírito do Senhor, o nome de Jesus aqui invocado, a Tua palavra aqui exposta,
opere para o louvor da glória do teu nome. É a oração que eu faço junto dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, meus irmãos, até que o Senhor Jesus venha. Amém.